Olá, hoje, sábado, 7 de junho de 2025, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 16 a 20. Pula para o 30 e vai até o 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos. Ou seja, é por isso que eu pedi para ver vocês e falar com vocês, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, a primeira coisa aqui, quando entramos em Roma, Paulo ele foi preso, ele recebeu uma permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava, ou seja, prisão domiciliar. Ele recebeu uma permissão para ficar em prisão domiciliar. 3 dias depois ele convocou os líderes e fez essa fala: Olha, eu vim de Jerusalém como prisioneiro, fui entregue às mãos dos romanos, mas os romanos viram que eu não tinha feito nada que merecesse a morte. Queriam me soltar, mas os judeus se opuseram querendo a minha morte. Eu tive que apelar para César, mas sem nenhuma intenção de acusar minha nação. Ou seja, São Paulo ele foi franco, ele não fugiu. Entendeu? Ele convocou os líderes do povo judeu, que era quem estava o acusando e querendo matar, e falou, ele mesmo como judeu que era, falou o que tinha que falar, olhando nos olhos destes homens. Mas uma coisa, São Paulo ele aproveita, mesmo em prisão domiciliar, ele recebia as pessoas e pregava o evangelho. Mesmo sabendo que aquilo poderia levá-lo à morte, no minuto seguinte, ele continuava pregando o evangelho, ou seja, ele continuava combatendo o bom combate, ele continuava em ordem de batalha, ele continuava de pé, na iminência de ser decapitado, na iminência de sofrer o martírio, ele continuava de pé, pregando o evangelho, sendo testemunho vivo, um farol a iluminar aquelas almas. Mesmo num momento muito difícil de sua vida, preso, em prisão domiciliar e na iminência de ser julgado e condenado à morte,
ele continuava convertendo as pessoas, oportuna e inoportunamente. Isso, meus irmãos, é o que eu e você nós devemos fazer. Agora, uma coisa me chama muita atenção, porque o livro dos Atos dos Apóstolos é atribuído a São Lucas. E São Lucas foi um discípulo muito próximo de São Paulo. E veja, ele aqui começa a narrativa dizendo: quando entramos em Roma, ou seja, ele estava com Paulo aqui nesse momento, agindo nos bastidores, agindo no bastidor. Isso me lembrou uma história de um homem chamado Charles Plumb, que foi um piloto de avião americano que combateu na guerra do Vietnã. Ele foi designado assim e, como é que eu posso dizer, realizou mais de 70 missões, mas num dado momento o avião dele foi abatido. Ele se ejetou do avião, um míssil atingiu seu avião e ele conseguiu se ejetar e abriu paraquedas, sobreviveu, mas caiu em território inimigo, foi preso, feito prisioneiro de guerra, passou 6 anos preso como prisioneiro de guerra, mas depois foi liberto. E anos depois ele foi abordado por um homem. Ele estava num restaurante e ele foi abordado por um homem. E esse homem olhou para ele e disse: "O senhor é o Charles Plumb? Fui eu que dobrei o paraquedas do senhor." Veja, aquele homem que se apresentara a ele naquele momento era um homem que foi fundamental para a sobrevivência dele. Praticamente salvou a vida dele. Porque quando o avião dele foi atingido, se ele não tivesse um paraquedas bem dobrado, com tudo certo, ele não iria sobreviver. E quantos de nós, para fazer aquilo que precisamos fazer, temos também a ajuda dessas pessoas que estão dobrando os nossos paraquedas, né? E quanto na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na igreja, tem as pessoas que dobram os nossos paraquedas. Eu vou dar um exemplo. Tem um jovem na nossa comunidade chamado Fernando. É ele quem posta o Café com Lexio no YouTube. E é ele quem está desde o começo, nas gravações, quando ainda era vídeo, mas agora que por hora é somente áudio, mas quem coloca no YouTube é ele. A gente estava numa vigília hoje, né, da sexta para o sábado, e me tocou muito a oração que ele fez, porque ele pedia a Jesus a graça de que Jesus nos desse a graça de amá-lo e que a recompensa fosse, por esse amor, fosse amá-lo ainda mais. Que coisa linda, né? Pedir a graça a Jesus de amá-lo e que a recompensa por esse amor que a gente ia dar a ele fosse amá-lo ainda mais. E Fernando é esse tipo de pessoa, é esse jovem que por vezes doa a sua vida no bastidor. É ele quem dobra o meu paraquedas para que eu possa falar para você que me acompanha no YouTube. Veja, muitas vezes quando eu saio à noite para pregar ou para fazer uma vigília, como foi agora essa madrugada, a Thalita fica com as nossas 3 crianças. Ela dobra o meu paraquedas para que eu possa fazer aquilo que eu tenho que fazer. No meu trabalho, eu tenho
colega de trabalho, um militar que me auxilia, tanto na execução, na realização dos inquéritos aos quais eu sou encarregado, como em todas as demandas jurídicas que a gente tem. Ele me auxilia em absolutamente, praticamente tudo. Também dobro o meu paraquedas para que eu faça aquilo que tem que ser feito. E eu poderia passar aqui o dia inteiro falando de tantas pessoas que dobram o meu paraquedas, né? Que trabalham no bastidor, fazem aquilo que tem que ser feito, mas ajudam sobremaneira. E essas pessoas não aparecem, elas estão ao nosso lado. Quem tem dobrado o teu paraquedas? Hoje é dia de agradecer. Veja, São Lucas diz, começa a narrativa dizendo, quando entramos em Roma. Então, aqui nós estamos contemplando a vida de São Paulo, contemplando os atos dos apóstolos, que fundamentalmente vai falar de Paulo e Pedro, mas de todos os apóstolos. E alguém dobrou o paraquedas desses apóstolos. Aliás, muitos homens, né? E mulheres. A gente vai vendo ao longo das narrativas. O de Paulo aqui, São Lucas, que certamente não somente se ocupou de escrever sobre aquilo que São Paulo fazia e estava fazendo, mas também de cuidar dele, porque São Lucas era médico. Então, certamente, muitas vezes cuidou de São Paulo. E aí, eu queria que você fizesse essa pergunta. Quem são as pessoas que dobram o meu paraquedas? Que me ajudam, que estão ao meu lado, né? Que me ajudam a ser quem eu devo ser, que me ajudam a fazer o que eu devo fazer, que me ajudam a obter o que eu devo obter. É dia também de agradecer por essas pessoas. E sim, de cada vez mais se gastar e não se poupar para sermos essas pessoas que dobram os paraquedas das outras pessoas. Veja, aquele homem pôde olhar para o homem que, mesmo sem saber, salvou a vida dele. Mesmo sem que ele soubesse, salvou a vida dele. Quantos de nós não somos chamados a isso? Fazendo aquilo que nós devemos fazer, que Jesus nos chama a fazer. Quantas vidas e almas a gente não pode salvar com o nosso testemunho, com o nosso gastar-se pelo reino. Aqui São Paulo nos dá um testemunho lindo, maravilhoso. Mesmo na iminência de seu julgamento e condenação, chamou os líderes dos judeus, olhou nos olhos, falou a verdade e oportuno e inoportunamente continuou pregando. Continuou pregando o reino de Deus com toda a coragem. Ele ensinava todas as coisas que se referiam ao Senhor Jesus. É isso que a palavra vai nos ensinar. E que o Espírito Santo possa inflamar isso em nossos corações. Oportuno e inoportunamente, que nós possamos pregar o Evangelho com as nossas vidas. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 21, versículos 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? São João aqui está se referindo a si mesmo, né? Então, ele sempre se refere a si mesmo, dizendo o discípulo que Jesus amava. Quando Pedro viu aquele discípulo, ou seja, São João, perguntou a Jesus: Senhor, e o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, com essa fala de Jesus, né, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo, ou seja, São João, discípulo amado, não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, aqui São João está descrevendo o momento em que São Pedro pergunta a Jesus o que é que vai ser da vida dele, de São João, o discípulo amado. E aí Jesus, de um modo muito assertivo, diz: olha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso, né? Você segue-me, você vai ser martirizado, os outros também. E São João foi o único que não sofreu o martírio vermelho, cruento, né? Mas viveu o martírio branco, porque ele foi exilado em Patmos, na ilha de Patmos. Então ele viveu o sofrimento da solidão, né? Da velhice ali, a solidão, de certo modo isolado por causa do Evangelho. Mas aqui, o importante são também esse momento aqui da gente ver que São João está fazendo o que aqui também? Catalogando, anotando, registrando tudo o que Jesus fazia. E aí ele diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Veja que São João não deixou de dobrar o paraquedas, mas não de Jesus, porque Jesus é Deus, ele não precisa ser salvo. Mas São João, com toda a sua vida, estava dobrando o paraquedas da minha alma e da tua alma. Porque por tudo que contém o Evangelho de São João, nós podemos ser salvos. Nós podemos ser salvos. E aí ele registra no final: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas não caberia, se fossem escritas todas, não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Meu irmão, o que é que Jesus nos ensina aqui? O que é que São João está nos ensinando? A vida que a gente deve levar. Devemos nos consumir, devemos nos gastar, devemos ter estratégia, mas para entender que é possível sim ser mais, fazer mais, dar mais, de tal modo que tudo aquilo que a gente construa, que todas as obras que a gente toque a mão, a gente possa levar a bom termo e elas se tornem incontáveis. Maravilha! Chegar o momento da nossa Páscoa e as pessoas dizerem: não consigo nem dizer tudo o que ele fez, eu não consigo nem dizer tudo o que ela fez. Essa é a vida do cristão, imitar a Jesus. E Jesus foi muito claro, e aqui São João está sendo muito claro, quando diz: incontáveis são as coisas que Jesus fez, não caberia num livro. Que sejam incontáveis também as nossas obras. Na maioria das vezes no anonimato, no bastidor, dobrando o paraquedas das almas, das vidas que o Senhor nos confia. Não deixe de agradecer hoje por quem tem caminhado ao seu lado e dobrado o teu paraquedas. Mas também não deixe de pedir ao Espírito Santo a graça de que seja você a ajudar as pessoas a serem quem elas devem ser, a fazer aquilo que elas devem fazer. E por que não dizer, a ser um instrumento eficaz e assertivo de salvação na vida delas. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.